Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo de aula. Nós vamos nesse vídeo fazer a autocorreção das atividades da página 166 a 169 do livro Trilhas, módulo 1, capítulo 3. Vamos lá, alunos? Primeiro, classifique os poliedros em prismas ou pirâmide e nomeie cada um deles de acordo com sua base. Observem aqui, lembra lá da aula do vídeo explicativo sobre poliedros? Eu tenho aqui na minha base, ó, é uma pirâmide, pois ela só tem uma base, né? E aí eu conto quantos lados tem essa minha base, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? 6. Então ela tem 6 lados esse meu polígono, né? Então aí eu tenho uma pirâmide de base hexagonal, porque quando tem 6 lados eu chamo de um hexágono, né? Então, é uma pirâmide de base hexagonal. Vamos lá para a próxima. Aqui eu tenho novamente uma pirâmide, só que notem que a base dela tem apenas 3 lados, então eu chamo de quê? De uma base de pirâmide triangular, porque esse polígono aqui ó, é um triângulo, né? A base dela é um triângulo, então é uma pirâmide e de base triangular. No próximo eu tenho aqui um prisma, né? Lembram lá da aula explicativa do prisma? Eu tenho aqui duas bases, ó. E essa base aqui me lembra que polígono? O triângulo, então é um prisma de base triangular. Aqui é o que a gente mais estuda, né? O que a gente mais lembra aí, que é o cubo, né? Então eu posso chamar ele de prisma de base quadrada, porque ele possui duas bases, são dois polígonos de base iguais, olha aí, são dois, que é o quadrado, né? Então eu posso dizer que é um prisma de base quadrada ou um cubo. Na segunda figura aqui, na quarta figura eu tenho novamente um triângulo, só que notem a base desse triângulo, olha, lembra o quê? Qual o polígono que ele lembra? Um quadrado, então uma pirâmide de base quadrada. Aqui novamente eu tenho uma pirâmide, só que olha a base dela, né? Vamos contar quantos lados tem aqui esse polígono, essa base aqui desse polígono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 lados esse polígono. Então, eu tenho uma pirâmide, que é um prisma, também prisma, não, desculpa, um poliedro, né? É um tipo de poliedro. E é uma pirâmide de base octogonal, né? Porque ela tem 8 lados, né? A base dela, que é um polígono, tem 8 lados, tá bom? Vamos lá. 2. Em uma feira de artesanato foram expostos vários objetos produzidos por certa comunidade ribeirinha. As comunidades ribeirinhas são aquelas que vivem ali às margens, né, dos rios. Notem que são cestos, né, feitos de palhas, né? E aí, qual deles aqui, né, qual deles lembra um prisma de base retangular, né? Notem que esses aqui são formatos, né, irregulares, não lembra aí um poliedro, né? Então, o que parece mais um poliedro, que é o prisma, é a letra D. Então, a D aí é o que me lembra aí um prisma, né? Um poliedro. A gente pode dizer aí que ele pode ser um paralelepípedo, né? A gente pode classificar ele como um paralelepípedo, que nós também vimos na aula, no vídeo explicativo da aula anterior. Vamos lá, questão 3. Identifique e escreva o nome da figura geométrica espacial que pode ser representada construindo cada molde a seguir. Quando eu abro o meu prisma, né, o meu poliedro, a minha figura geométrica espacial, né, quando eu abro, eu digo aí que foi uma planificação dela, né? Ou seja, eu abri aí a minha figura, a minha figura geométrica. Geralmente são aquelas caixinhas, né, que vem produtos, né, que eu abro, quando eu rasgo, abro toda essa figura geométrica, nessa caixa, eu tenho uma planificação dela, ó, né? Eu abro ela todinha. Então, ele quer que você diga aí qual classifique, né? Que essa primeira aí vai formar um prisma de base, o quê? Retangular, ou um bloco regular, ou ainda um paralelepípedo, né? Nós estudamos também essa figura aqui geométrica no vídeo anterior. Letra B. Se eu montar essa caixinha aqui, ela vai me formar o quê? Vai me formar um cilindro,
Muito bem para quem acertou aí. Vamos lá para a letra C. Na letra C, se eu montar essa caixa aqui, ela vai se transformar em um prisma de base triangular. Olha aqui, ó, é um prisma. Se você for montar aqui, eu vou ter aqui base triangular, que é essa daqui, a base dele, né? Na letra D, o que eu tenho aí se eu for montar aí? Eu tenho um cone. Na letra E, se eu for montar isso aqui, eu vou ter, olha só os triângulos aqui que são as minhas faces, olha só, né, minhas faces laterais. São triângulos, então eu tenho uma pirâmide. Lembra lá dos poliedros das pirâmides, né? Que as faces laterais são triângulos. Então eu vou montar uma pirâmide de base o quê? Pentagonal, porque aqui a base, eu só tenho uma base, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, então tem 5 lados, é um pentágono. E por último, na letra F, novamente eu tenho aqui as minhas faces, elas são triângulos, então eu tenho uma pirâmide e de base o que? Aqui só tem uma base, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho uma pirâmide de base hexagonal, nós também vimos na aula anterior. Vamos lá para a letra A. Quais dos moldes acima não apresentam poliedros após a construção? Os que não aparecem são o molde do cilindro, né, que não são poliedros, e nem do cone, porque eles rolam aí, né, então eles não são poliedros. Entre os moldes de poliedros, quais representam prismas? Os prismas são os moldes da letra A, né, e C, que são prismas, e as pirâmides são a letra F e a letra E, que são as pirâmides. Muito bem. Questão 4. Suzana vai montar alguns poliedros. Observe como ela montou um deles, né? Tá aqui a caixinha. Se você montar, vai se transformar nesse poliedro. O poliedro obtido é um prisma ou pirâmide? Lembra que a pirâmide tem as suas laterais, suas faces, são triângulos, né? Que não são triângulos. Então, é um prisma. Qual é o nome desse poliedro? Ele pode ser chamado de prisma de base quadrada ou um cubo, que nós também vimos no vídeo explicativo da aula sobre prismas e pirâmides. Em cada item, identifique se a figura representa o molde de um prisma ou de uma pirâmide. Em seguida, nomeie cada uma deles. Notem que, como vocês sabem, a pirâmide, né, as laterais dela são triângulos, né? Lembra que são triângulos. Já os prismas têm como os laterais quadrados, né, ou retângulos, né? Então, vamos ver aqui. Se eu montar essa caixinha, olha aqui as laterais, ó, são todas quadradas e tenho duas bases. A pirâmide só tem uma base, não tem duas. Então, primeiro aí eu tenho um prisma, é um prisma de base pentagonal, daqui a base, eu vou contar os lados, 1, 2, 3, 4, 5. Esse polígono aqui, que é a base, tem 5 lados, então é um pentágono. E aqui eu tenho uma pirâmide, porque as laterais aqui são triângulos, então eu tenho uma pirâmide. E eu posso dizer que é uma pirâmide de base triangular, né? Nota que são todos triângulos, então se eu montar essa caixinha, vai ter só uma base e a base é um triângulo, porque é um polígono de 3 lados. Vamos lá. Questão 5. Com o molde ao lado, é possível montar um dado com o formato de um cubo. Determine a soma dos números das faces que são ligadas pelos vértices indicados. Olha o vértice onde está aqui no 6, ó, né? Vamos lá. Eu vou ligar, e quando eu for montar essa caixinha, esse ponto, né, vem pra cá, ó, vai ficar bem aqui, ó. E aqui pro número 5, né, quando você montar, vai ficar aqui, né. Então, aí eu vou fazer a soma. 6 mais 4, 10, mais 5, 15. Então, eu vou ter aí a soma 15, né, vai ser o número aí é o 15. A soma, né, é o 15, a soma dessas faces que são ligadas por esse vértice. Muito bem. Aí na questão 6, ele apresenta o kirigami, que é uma arte de recorte no papel tradicionalmente japonesa, porém acredita-se que essa arte foi criada na China por volta do século VI e algum tempo mais tarde ficou conhecida por influência de samurais. Por meio dessa técnica, podemos obter representações de objetos que lembram vários poliedros. E aí lá na página 25 do seu material complementar, você pode montar esse poliedro. Quem não tem essa parte, pode fazer no papel também.
tá bom? E aí você vai contar, vai responder aqui. Siga as instruções. Na letra A, o kirigami que você montou lembra qual poliedro? Observando assim, ele nos lembra o quê? Um paralelepípedo, né? Que nós vimos lá na aula passada, no vídeo passado. Letra B, o poliedro que você respondeu no item A possui quantas faces? Ele possui aí, né? Contando aqui, ele possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces, né? Ele possui quantos vértices? 8, né? Que são os cantinhos aqui, ó, né? 1, 2, 3, 4 de um lado, 4 do outro, possui 8 vértices. E quantas arestas? Ele possui 12 arestas, que são essas linhas, que são os encontros dos vértices. Possui 12 arestas, eu vou contar aqui todinho, tá bom? Então, alunos, a aula foi essa do vídeo de autocorreção. Espero ter ajudado vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Bons estudos a todos.